Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto das perigosíssimas ruas de South Central Los Angeles, na Califórnia. E hoje, cara, melhor coisa depois de uma derrota, tipo a derrota do Brasil para a Argentina, são os reviews, os reacts da mídia especializada nos programas do Neto, da Jovem Pan. Se você parar para pensar, uma derrota acachapante, ela é muito melhor para quem vive de mídia do que, tipo, se o Brasil vencesse de 1-0. Por quê? Porque, cara, você tem assunto infinito para tratar e cortes infinitos para fazer e viralizar no TikTok, no Reels e no próprio YouTube. E um dos principais questionamentos é que, não tem mais clima para o Dorival Júnior. Isso aí já é uma unanimidade. E o próprio Edinaldo, da CBF, vai se reunir com o Dorival na sexta-feira só para sacramentar isso. Tipo, não tem mais clima. E aí a gente entra no assunto do novo treinador da seleção brasileira, a pessoa que terá a difícil missão de tocar um barco totalmente perdido e desregulado durante apenas um ano. Um ano antes de uma Copa do Mundo. E aí foram levantados nomes como Felipe Luiz, que já saiu fora com razão, tá? Porque o Felipe Luiz não tem pressa para virar técnico da seleção brasileira, porque isso pode queimá-lo muito cedo, especialmente numa situação tão difícil que ele vai ser jogado. Felipe Luiz tem um plano de carreira e ele não precisa... Já até correu muito rápido, né? Foi do Sub-17 para o Sub-20, para o profissional do Flamengo em papo de 6 meses e 1 ano. E foram apresentadas outras opções. As duas principais, Carlo Ancelotti e Jorge Jesus, eles estariam disponíveis apenas depois do meio do ano, depois do Mundial da FIFA. E o Brasil tem uma data FIFA em junho, antes do Mundial da FIFA. E aí, trouxeram aí para a mesa a imagem do Renato Gaúcho, que eu acho que é a melhor opção de todas. Dito isso, é uma opção totalmente irreal para as condições atuais e institucionais do futebol brasileiro. Porque Renato Gaúcho é a pessoa perfeita para o cargo e, ao mesmo tempo, é a pessoa impossível para o cargo. Vamos começar pelo lado impossível para o cargo. Não existe uma federação esportiva com maior poder político no mundo quanto a CBF. E eu digo, maior poder político dentro do seu país como a CBF. Eu colocaria, sei lá, vamos dizer que o Brasil tem 33 ministérios, eu não sei o número exato, tá? A Confederação Brasileira de Futebol é o 34º ministério. Não, a CBF não é uma instituição pública. Na verdade, a CBF é um CNPJ. Mas tem status de ministério pelo nível de influência e condução do povo, e isso é política. E eu diria que o nível de influência da CBF chega a ser maior do que a grande maioria desses ministérios. Rapaziada, Edinaldo Pereira é do PT. Quem sabe, sabe. É uma pessoa muito forte dentro do PT. Então, é muito interessante mantê-lo no poder durante muito, muito tempo. Por quê? Porque aquilo ali é um braço de política nacional. Ok? Estamos em 2025, com uma eleição importantíssima
Around the corner em 2026. Importantíssima. Eleição presidencial. É virtualmente impossível você colocar o chefe da sua principal instituição dentro da principal instituição, que no caso, o chefe da seleção principal dentro da CBF, como um cara que apoiou publicamente Bolsonaro inúmeras vezes, e saiu o corte dele ultimamente aí. Tem um corte do Renato Gaúcho com o Rica Perrone, e ele fala abertamente, como ninguém falou, nenhum técnico brasileiro botou o pau na mesa assim e disse, ó, eu sou o Bolsonaro e eu sou de direita, eu sou assim. Cara, técnicos, eles precisam ser polidos e políticos. Renato Gaúcho não foi polido nem político quando externalizou a sua preferência por Jair Messias Bolsonaro. Ok? Então, porra, impossível. Cara, o Renato Gaúcho poderia ter sido o Guardiola, que ele não seria o técnico da seleção brasileira. Lembre-se que no primeiro mandato do Edinaldo, o técnico era o Tite, mesmo não tendo sendo o Tite, não tendo sido o Edinaldo que colocou o Tite lá. O Tite, apesar de ser do Rio Grande do Sul, na verdade o Rio Grande do Sul é esquerda, né? O Tite tem sérias movimentos, não, como é que fala isso? Sérias tendências para o lado de lá. Então, politicamente, não faz o mínimo de sentido colocar Renato Gaúcho na seleção. Agora, por que faz sentido colocar Renato Gaúcho na seleção? Rapaziada, a gente está falando de liderança. Liderança de alta performance. Liderança de... Ó, tô fazendo a volta aqui. Não sei se vocês viram, é o estádio. Agora não dá pra ver mais, né? Mas aqui eu tô no estádio do LA Rams. Liderança de alta performance e geração Z. Rapaziada, não adianta em qualquer faceta da sociedade. Se você tem membros da geração Z que são acima da média, eles só vão te respeitar. Vamos colocar do lado masculino. O feminino respeita outra coisa. O lado masculino só te respeita se você, tem dinheiro. 1.5, tem status, que não precisa ser a mesma coisa. Eu vou colocar o 1 e o 1.5 dentro do mesmo tópico. E 2, se essa pessoa comeu muita gente, se a pessoa teve sucesso com o sexo oposto. Se você não consegue ditar isso para a geração Z, liderados seus da geração Z, pode ter certeza que você nunca terá moral com eles. Nunca. Nunca. Por quê? Porque estamos falando de gestão. Estamos falando de uma geração que cresceu com redes sociais. Uma geração que cresceu com ostentação. Então, eles respeitam o quê? Eles respeitam a rede social e respeitam a ostentação. Ok? E hoje em dia, muito mais do que o dinheiro que você tem, que tipo, dinheiro todo mundo tem, a geração Z sim respeita o número de passaportes que você já carimbou. Na verdade, o número de carimbos no seu passaporte. Cara, por que dizem tanto que o Renato Gaúcho é um cara de vestiário? É um cara que consegue ganhar os jogadores. Ok? Estamos falando de um cara que ganha R$1 milhão por mês desde 2015. Então, estamos falando de 10 anos ganhando R$1 milhão por mês. Patrimônio ele tem, rapaziada.
E é um patrimônio que ele não gasta. Por quê? Porque a vida do Renato Gaúcho é morar no Hotel Lagueto, lá no Rio Grande do Sul, e jogar futevôlei no posto 9, naquela rede ali do lado esquerdo do posto 9. Cara, isso é uma vida muito barata. Muito barata. Para quem ganha R$1 milhão por mês há tanto tempo. Ok? Então, o lado da grana, ele tá solucionado aí. Tudo bem que vai ter um ou outro, sei lá, Neymar, Felipe Coutinho, tem mais dinheiro, agora Vinícius Júnior, tem mais dinheiro que o Renato Gaúcho. Só que a parte do dinheiro tá coberta. E a parte das mulheres, cara, ninguém ali no vestiário, eu arrisco a dizer que nem o Neymar deitou mais corpos que o Renato Gaúcho. E você que tá me assistindo, se você se olha no espelho e se acha bonito, e você é carioca, cara, existe grandes chances de ter genética do Renato Gaúcho no seu corpo, pelo microquimerismo. O Renato Gaúcho comeu a sua mãe nos anos 80. Ou nos anos 90. Cara, é muito comum. Eu não duvido que o Renato Gaúcho comeu a minha mãe nos anos 80. 90. Não duvido. Ele é o Gengis Khan carioca. E outra coisa que vale muito lembrar... Aqui, pessoal, o estádio ali atrás. Não dá pra ver, não. Outra coisa que vale muito lembrar é... Não adianta você ser foda, ser rico e ser comedor. Para as pessoas te respeitarem, tem que aparecer que você é foda, rico e comedor. E o Renato Gaúcho, ele faz questão de dizer que é comedor e contar a história e tal. Isso é um exercício de poder. É o uso da programação neurolinguística para se impor aos seus súditos, aos seus liderados. E Renato Gaúcho sabe mais do que qualquer pessoa que a geração Z, a geração Y também, mas a geração Z mais ainda, a geração Z só respeita duas coisas. Na verdade, são três dentro de duas, que é o dinheiro, o status e o número, o sucesso com o sexo oposto. Ok? Já falei aqui no canal, eu repito. Dorival Júnior não tem o status, porque ninguém ali jogou com ele no FIFA. Tá? Igual o Zidane, por exemplo. Ninguém ali jogou com ele no FIFA. E ele, não é um cara de muitos seguidores. Então, um status... E também não foi tão vencedor assim. Cara, eu lembro que eu tenho o álbum do Campeonato Brasileiro de 99 ou Copa João Avelange, que o Dorival Júnior era um jogador chamado Júnior e jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. É a única memória que eu tenho do Dorival Júnior. Então a parte do status não cobre. Parte do dinheiro, cara, até 2 anos atrás, o Dorival ganhava 300 mil no Flamengo. 300 mil é o que um jogador meia bomba ali do Wolverhampton ganha por semana. Ok? Então dinheiro também não tá ali. E, cara, ser comedor de gente... O Dorival deve ter um bom currículo, catarinense, um cara muito articulado, deve ter um bom currículo, mas ele não é o Renato Gaúcho. Ok? E você pode analisar em qualquer outro setor. Cara, gestão e liderança perante a geração Z, para você ser respeitado, você tem que ostentar essas três coisas. E, cara, é só você olhar o meu marketing pessoal. Okay? Cara, as pessoas me param na rua e perguntam das russas. E assim, cara, eu sou um cara financeiramente bem sucedido. Mas as pessoas que me param na rua, elas lembram não do meu sucesso financeiro vendendo empresa, vendendo curso, sendo um precursor do marketing digital no Brasil. Mas dos 6 meses que eu morei em Moscou, cara, nego me para na rua
e pergunta assim, ué, eu achei que você estava na Rússia ainda, achei que você morava na Rússia, não esperava te encontrar aqui. Aí eu mando assim, cara, eu morei na Rússia em 2020, já fazem 5 anos que eu não vou lá. Aí o cara fica assim, entendeu? Mas por que isso? Porque eu entendi lá atrás que o povo que eu estou influenciando, ele respeita, número 1, número de corpos deitados, número 2, o dinheiro que você tem, número 3, o status que você tem. Se você foi um vencedor no que você fez, ou se você tem muito seguidor na rede social. Entendeu? Então, rapaziada, não adianta a CBF... E você, agora se você olhar aí, ó, o que Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior têm em comum? Cara, os três são cordeirinhos. Cordeirinhos. Entendeu? Sem dinheiro, sem status, e eu acho que também são sem corpos deitados. Diniz eu duvido aí, porque o Diniz é muito bom disso daqui. O negócio vai começar a funcionar se colocarem ou um Renato Gaúcho, ou alguém tipo o Ancelotti, que venceu muitas Champions, e que todo mundo ali no vestiário sabe que venceu muitas Champions. Do nível do Ancelotti, a gente só tem Guardiola e Zidane. Qualquer outro vai cair nessa tríade que eu acabei de falar. Ou Jorge Jesus. Apesar dele não ter tido uma carreira tão vencedora, ele tem o crédito de ter liderado talvez o melhor time aí do século no Brasil, que foi o Flamengo de 2019. E a parte da grana que não era real há um tempo atrás, agora é porque ele está voltando da Arábia com o bolso cheio do dinheiro. Ok? Então, cara, não adianta. Se colocarem qualquer outro técnico ali, não vai adiantar. Não vai adiantar. Qual é a minha reserva? Qual é o meu problema com técnicos como Ancelotti, Jorge Jesus e Zidane no Brasil? Cara, pega aí, Ancelotti, Jorge Jesus e Zidane numa mão, e os últimos 3 técnicos, Ramon Menezes, Diniz e Dorival na outra mão. O que eles têm? Qual a grande diferença deles? Nenhum dos caras dessa mão aqui, eles vão virar a bunda para a parte política da CBF. Eles vão querer fazer as coisas do jeito deles. E talvez não seja interessante isso para o Edinaldo e a instituição CBF. Não seja interessante ter um cara não controlável ali. Entendeu? Então, o que isso me faz imaginar? Me faz imaginar que estamos numa situação de se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Porque se trouxermos um cara com muito status, com dinheiro, um cara que vai liderar a galera ali, esse cara não vai ser pau-mandado da CBF. Se trouxermos um cara pau-mandado da CBF, esse cara não vai liderar o vestiário e levar o Brasil para o patamar que o Brasil merece chegar. Então, é isso. Quero saber de vocês quem vocês acham que deve ser o próximo técnico da seleção. A minha opinião é Renato Gaúcho. Já se provou no campo e durante 1 ano é o cara que talvez consiga chegar ali, mover uma coisa ou outra e trazer uma realidade diferente para a seleção. O Renato Gaúcho não sabe de tática. Coloca um auxiliar, sei lá, um Muricy Ramalho da vida, alguém para auxiliar ele. Ele vai ser o manager do grupo. How can I help? How can I help? Shut the fuck up, Mercedes. I can help.
I'm sorry, can you say that again, please? Bom, vou parar por aqui, rapaziada. Tamo junto, é só o começo.